queridos, para outros irmãos aqui que estão com quem está tendo dificuldade aqui pelo YouTube, né? Então vocês podem nos acompanhar pelo Facebook ou pelo Instagram pessoal bpjuan, @bpjuan, Juan, de navio no final, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Queridos, sejam bem-vindos em nome de Jesus, como essa canção que nós cantamos agora, você é bem-vindo aqui, né? Maria do Carmo, aniversariante do dia, parabéns. Depois vocês dão parabéns aí para Maria do Carmo, né? Sandro José também está aí, que bênção. Um abraço para ele. E todos os demais irmãos, que Deus abençoe e cubra a sua vida. Nós cantamos justamente isso, você é bem-vindo aqui, dizendo para Jesus. Quantos nesta noite dizem para Jesus que Ele é bem-vindo na sua vida? Amém? Diga aí, tu és bem-vindo, Jesus. Tu és bem-vindo no meu coração. Amém, Lilton? Isso aí, guerreiro. Glória a Deus, que bênção. Dante, amém também. Francisco Carlos, um abraço, meu querido amigo. Olha só, e depois a canção diz, apareça, quer dizer, manifeste-se, né? A presença de Deus não apenas está, mas ela se manifestará na sua vida. Amém? Todo dia eu fico em comunhão com Deus, procurando estar em conexão com Ele, ligado com Ele, pensando, meditando, refletindo, adorando, agradecendo, colocando situações diante dEle, né? Permanecendo diante do altar da presença dEle em espírito. Porque essa conexão é muito importante. Agora, a gente tem alguns momentos especiais, que a gente se derrama mais, que a gente entrega mais, que a gente busca mais. Isso é muito importante, que mantenha a nossa sensibilidade, né? E nesses dias que nós estamos atravessando, nesses tempos que nós estamos atravessando, isso aí é o que nos sustenta, meu irmão. Isso aí é o que sustenta você, sustenta a sua fé, sustenta a sua força. Porque às vezes tem tanta coisa que você estar vendo e o seu olhar só vê às vezes coisa ruim, né? Às vezes a sua visão só está vendo coisa ruim, mas Deus pode redirecionar o seu olhar. Quem pode dizer amém? Deus pode redirecionar. Deixa Deus direcionar o olhar dele para aquilo que ele quer te mostrar. Amém, queridos? Deixa Deus direcionar o olhar dele para aquilo que ele quer te mostrar. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 12. Tem uma palavra aqui, os irmãos do YouTube estão conseguindo me ouvir ainda aí? Os irmãos do YouTube estão conseguindo me ouvir? Alguns já mudaram aqui para o Face, mudaram para o Instagram também. Atos capítulo 12, se tiver alguém do YouTube me ouvindo, só dá um sinalzinho para mim saber se está funcionando ou não. Mas Atos capítulo 12, olha só o que eu falo de direcionar o olhar. Atos 12, a partir do verso 1, nós vamos ler até o verso 7. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, e eram os dias dos pães asmos. 4. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentar depois da Páscoa. Verso 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. E verso 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa.
então as cadeias caíram-lhe das mãos. Esses dias que nós estamos lendo aqui, Elizabeth, um abraço, o Vitor Martins, Deus te abençoe, Vitinho, em nome de Jesus. Esses dias que nós estamos lendo aqui em Atos 12, eram dias de perseguição da igreja. A igreja estava sendo perseguida. E o rei Herodes era um rei mau, perverso, sanguinário. O que ele fez? Ele começou a maltratar alguns irmãos da igreja. Começou a maltratar. E eles prenderam o apóstolo Tiago, né? Irmão do apóstolo João. E o que ele fez? A Bíblia diz que ele fez passar ao fio da espada, quer dizer que ele decapitou o apóstolo Tiago, que era um dos principais na igreja naqueles dias. Era uma das colunas da igreja. Olha só que coisa. Então era um cenário de morte, né? Era um cenário de perda. Era um cenário de abalo. Mara, Deus abençoe, né? Era um cenário assim realmente difícil. E quando a Bíblia diz que aquilo fez o povo, os judeus, acharem bom, que eles estavam com inveja dos cristãos, né? Que estavam crescendo e no entender deles, fazendo uma coisa errada, né? Que é celebrar a fé em Cristo Jesus, o seu rei. Então o que acontece? Herodes achou bom que o povo gostou e continuou o seu intento. Agora ele prendeu o apóstolo Pedro, também para matar a Pedro. E colocou Pedro na prisão com uma segurança muito forte. Ele estava com 4 escoltas de 4 soldados, né? Então tinha soldado lá de fora, tinha soldado dentro da cela de Pedro, tinha soldado que estava com as mãos, os punhos, amarrados aos punhos de Pedro, né? Tanto que eles estavam realmente vigiando naquele lugar. E o que acontece? No verso 6 diz o seguinte: quando Herodes estava para apresentá-lo, quer dizer, chegou o momento que ele ia executar Pedro, chegou o momento da execução, mas Pedro estava dormindo. Eu lembrei de Jesus, né, no meio da tempestade, e os discípulos apavorados lá no meio do mar, e Jesus dormia tranquilamente na polpa do barco, né? E Pedro estava aqui preso, né? Já estava chegando a hora da execução e ele estava dormindo. Acho que ele aprendeu muito com Jesus, né? Quantos querem aprender com Jesus? A ter descanso, a ter paz, mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio da turbulência, né? Nós percebemos que Pedro aprendeu com o seu mestre Jesus e nós também temos que aprender. Assim como Jesus, na hora da tempestade, no meio do mar, estava dormindo tranquilamente, sossegado, na polpa do barco, não é? Pedro, era a hora da sua execução, era para ele estar desesperado e ele estava dormindo, repondo as suas energias, descansando em Deus. Que fé maravilhosa! Quantos podem dizer amém? Não é? É um ensino tremendo? Não é algo grandioso demais para nós tirarmos uma lição? Não é, Raquel? Marcos Nunes? Que coisa maravilhosa! Não é? Jesus demonstrou a maior paz na hora da tempestade. Pedro demonstrou maior descanso na hora da aflição. Ele já tinha perdido um colega seu de ministério, Tiago, né, que tinha sido decapitado. Agora era a vez dele. E ele não estava desesperado, não estava aflito, né? Ele estava lá, acorrentado, mas dormindo no meio das sentinelas. E o que aconteceu? No verso 7 a palavra diz: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. Oh, glória a Deus! Queridos, eu quero te dizer uma coisa. Assim como nesses dias houve a morte de Tiago, né, o apóstolo do Senhor, isso era propósito de Deus, né? A igreja não ficou abalada por isso, ao contrário, eles ficaram fervorosos, se mantendo em oração pelo
o apóstolo deles lá, o apóstolo Pedro, que estava preso também e seria a próxima vítima, né? Mas ele ficou firme e, assim, estava tendo lá, tinha tido o caso de Tiago, que foi decapitado, mas nem tudo, né? Redireciona o seu olhar para isso aqui no verso 7, porque eu creio que isso que está no verso 7 aqui está acontecendo muito nesses dias agora. O que está aqui no verso 7? Olha só. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. Aleluia, glória a Deus. Eis, porém, que veio o anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. Sabe, queridos, que coisa tremenda, né? Era a hora da execução de Pedro. Era a hora dele ser realmente, da sua vida acabar. Mas Deus enviou um anjo, queridos, e eu estou vendo anjos de Deus trabalhando pelos seus filhos nesses dias. Nós estamos vendo os anjos do Senhor. Lincoln, um abraço, meu querido. Que bênção você aqui. Olha só, eu estou vendo os anjos de Deus dando cada livramento, fazendo cada milagre. Agora mesmo estava conversando com um pastor amigo meu. Hoje estava conversando com o Jeremias sobre a irmã mais velha dele. São tantas coisas assim que são verdadeiros milagres sobrenaturais que Deus está livrando, né? Você vê, Tiago morreu. Era a hora dele, era o momento dele, né? Então, quem morre em Cristo não tem problema, né, queridos? O Tiago foi um valente em Deus, um homem de Deus. E é assim que nós temos que ser. Nós temos que ter essa fé no nosso coração. Eles estavam ali para viver ou para morrer, eles não iam era abrir mão da sua fé. Eles não iam negociar a sua fé. Eles não iam se acovardar. Amém, meu irmão? Que nesses dias você possa se levantar no Senhor. Sua vida está nas mãos de Deus. E eu creio que nós vamos e já estamos vendo grandes livramentos do Senhor, como foi o caso de Pedro, que chegou a hora da execução, mas Deus deu o livramento. Como? Enviando um anjo que entrou lá naquela prisão, cheia de sentinelas, toda cercada, né? Eles colocaram toda a dificuldade possível, toda a segurança possível, para que Pedro não escapasse. Querido, aquela situação estava preparada para ser o fim de Pedro, mas esse não era o plano de Deus. Quem pode dizer amém? Eu quero declarar para a sua vida que Deus tem um plano diferente para a sua vida. Assim como Deus tinha um plano diferente, específico, maravilhoso para a vida de Pedro, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida também. Né? É um plano de livramento, é um plano de vitória, é um plano de superar as sentinelas que o inimigo colocou ao teu redor. As sentinelas estavam do lado de fora e do lado de dentro da cela. As sentinelas do lado de dentro estavam acorrentadas com Pedro. Olha só, parece que Pedro era um marginal, né? Um delinquente, um homem perigoso mesmo. Olha só, e é mesmo, querido. Todo homem e toda mulher de Deus que serve ao Senhor é um homem perigoso para o mundo. Você é um homem perigoso, sabe? Porque a sua fé é perigosa. A sua fé ameaça as trevas. A sua fé ameaça as artimanhas do inimigo. A sua fé, ela realmente vai ser um testemunho para glorificar o nome do Senhor. Então, essas sentinelas que se revezavam escoltando Pedro para que ele não escapasse, né, para que ele não fosse embora, representam muitas vezes os obstáculos que o inimigo coloca nas nossas vidas, coloca no nosso coração, certo? Mas o que acontece? Nós percebemos que Deus, a Bíblia diz que no verso 7 que sobreveio um anjo do Senhor. Deus está enviando anjos hoje. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Creia que isso não é uma coisa rara, não é uma coisa específica, não. Deus trabalha enviando os seus anjos ao nosso redor para dar livramento. Ô, Sandro, tá em Aracaju, né? Amém, glória a Deus. Deus está enviando um anjo para você,
isso aqui não é algo exclusivo lá, uma coisa rara, não. Eu costumo dizer que o agir dos anjos de Deus, que Deus envia, é mais comum do que a gente pensa, você sabia? Quando você ora, por que os anjos vieram? Porque tinha a oração. Por que os anjos, se você for ler lá no versículo 5, fala que havia oração, a igreja estava orando. E aí, hoje a igreja está orando, certo? Você está orando? Né? Às vezes a gente começa a olhar para um cenário ruim, cenário de morte, notícia na televisão e deixa de orar. Cala a boca. Não deixa o inimigo calar a sua boca, querido. Não deixa de dobrar o seu joelho no chão, ter um tempo com Deus. Sabe por quê? Porque você está acionando, né, a hidrelétrica de Deus para liberar muita energia, liberar o poder de Deus. Não é verdade? A igreja estava orando e os anjos foram enviados por ele. Deus está enviando anjos para a sua vida, para a sua casa, para ajudar você a superar, não é? A enfermidade no leito de hospital de algum familiar. Nós estamos crendo, eu creio que estou vendo pessoas, todo dia aparecem pessoas novas na lista de oração, a gente vai orar mesmo, mas a maioria está saindo curado, a maioria está saindo, Deus trouxe um milagre, restaurou, não é? Então, de várias formas, seja por medicamento, seja por uma intervenção e outras coisas, portas financeiras estão abrindo, tem gente que nesses dias está vendo a provisão do Senhor. Então Deus enviou um anjo, sobreveio um anjo e era um anjo do Senhor. Levanta a sua mão e fala: Pai, envia teus anjos para a minha vida, envia teus anjos para a minha casa. E eu profetizo que Deus está enviando os anjos dele, querido. Sabe, os anjos dele estão vindo na sua vida, sabe? E olha só o que aconteceu. Uma luz iluminou a prisão. Aquele lugar era um lugar escuro. Era um lugar que não se enxergava, não é? Agora, com essa palavra, Deus está iluminando os seus olhos. Deus está trazendo luz. A palavra diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando você tem a palavra de Deus, você tem luz, querido. Quando você tem a palavra de Deus, você tem luz que te dá esperança. Você tem luz que te dá esperança, e esperança que te dá força, que te dá ânimo para você lutar, para você não desistir, para você crer, para você batalhar. Quem pode dizer amém? Isso é maravilhoso, certo? Então ele enviou o anjo iluminou aquele lugar, e sabe o que a Bíblia diz? Que despertou Pedro e as cadeias caíram das suas mãos. Eu quero perguntar para você, você está deixando Deus te despertar nesses dias? Ou você está atordoado com tudo que você está vendo, que você está assistindo? Você está atordoado com aquilo que você está... as notícias e as tragédias e as tristezas, sabe? Deixa o Espírito Santo, não fica atordoado, não fica... Como é que eu diria assim? É uma pessoa que, sabe, tomou meio uma anestesia. Tá assim, tá abalado, tá, né? Não, querido, em nome de Jesus, a Bíblia diz que Pedro despertou. Lembra que ele estava dormindo? Ele estava dormindo, mas agora ele despertou. Você já despertou? Você já deixou Deus te despertar? Você já começou a fazer o seu propósito dia a dia com Deus? Já começou a abrir a sua Bíblia novamente? Já começou a mergulhar em adoração? Você já começou a fechar as brechas para o pecado? Isso é despertar, querido. É despertar, é ter uma palavra profética queimando no coração, certo? Para cada ameaça, para cada intimidação, não é? E outra, quando Pedro despertou, as cadeias caíram das suas mãos. Aleluia, ó. As cadeias caíram. Nenhuma cadeia vai poder te prender. Nenhuma cadeia vai poder te prender. Amém, querido? E ali eles foram conduzidos para sair da prisão. Sabe, meu irmão, não importa o que você está vivendo. Creia que Deus tem um propósito para a sua vida. O propósito de Tiago foi cumprido de forma gloriosa. Ele foi um mártir, não é?
cumpriu o propósito dele na sua vida. Foi decapitado, um homem de Deus. A igreja ficou mais avivada ainda, não é? Agora, Pedro, certo, representa todos nós, que Deus vai estar dando livramento e vai dar livramento, certo? Porque mais são aqueles que vão realmente prevalecer, e você vai prevalecer em nome de Jesus. Você vai experimentar essa palavra maravilhosa de Deus na sua vida. Deus está enviando um anjo para você, sabe? A presença dele, não é? Às vezes, como eu digo, você não vai ver o anjo, nem queira, não faça questão de ver com os seus olhos o anjo, mas a presença de Deus você vai sentir. E eu vou te afirmar uma coisa: quando você sentir a presença de Deus, mesmo que você não veja, saiba que os anjos de Deus estão ali, escoltando a glória de Deus. Você acha que Deus vai e os anjos de Deus vai dar bobeira de não ir junto? Meu irmão, aonde a presença de Deus está, os anjos de Deus estão enchendo aquele lugar. Por isso que você arrepia, sabe? Por isso que você se emociona. Por isso que você, recebe força, energia. A glória de Deus enchendo o seu quarto de oração. A glória de Deus quando você está no carro, no ônibus, na bicicleta, andando na calçada, meditando, adorando a Deus. Vem uma unção, vem um fogo, vem um poder, vem uma confiança, vem, sabe? Essa é a presença de Deus. Os anjos de Deus estão ali ao redor. Pode ter certeza. E eles não vêm só para fazer uma visita de cortesia, não, queridos. Sabe, eles vêm para fazer grandes coisas, como Ele está fazendo na sua vida hoje. Você pode dizer amém? Deus está fazendo grandes coisas na sua vida essa noite. E eu quero que você ore, entre na presença do Senhor e possa realmente chegar diante dEle com todo o seu coração e falar: Pai, eu quero, como Pedro, Senhor, experimentar Teu milagre, a Tua visitação. O Senhor vai romper na minha vida, vai romper na minha casa, vai romper nos meus caminhos, certo? Sinta a presença de Deus. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos. Pode entrar. Eu me esvazio dos medos, das dúvidas, das incertezas. Eu me esvazio de toda fraqueza, Senhor. Em nome de Jesus. Sopra o teu vento aqui, sopra nesses corações. Toma o teu trono e vem reinar. Vem reinar. Nós queremos te ouvir. Quantos querem ouvir o Senhor? Nós queremos te ouvir. Aleluia. Aleluia. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Receba a presença de Deus na sua vida. A presença de Deus enche a sua vida. Enquanto você adora, a presença de Deus está enchendo a sua casa, está enchendo o seu coração, está enchendo aqueles que estão debaixo da sua oração, cobrindo. Esta casa é sua casa. Oh, meu Deus, Jesus. Esta casa, sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, e Deus se manifeste na sua vida. A presença dele seja poderosa ao seu lado, abrindo, dando vitória, abrindo os caminhos. Que o teu nome cresça. Vem me incendiar. Fala isso para ele. Oh, apareça. Que o teu nome cresça. Enche este lugar. Apareça. Amém, Jesus.
Vamos orar, querido? Se você tem um pedido de oração, está orando por alguém, sabe? Vamos colocar diante do Senhor agora, em nome de Jesus. Senhor, quero orar pelos enfermos. Visita a vida da Josenita, da Rebeca, do Gabriel, Senhor. Alcança o Rogério, o Valdeci, a Márcia, o José Augusto, o Sabino, o Federico, Senhor. Move na vida da Carla, da Irene, do Arnóbio, Senhor. Restaura o Carlos, a Carmen, o Eloy, meu Pai. O Carlos Muniz, a Vera Penha, o José Augusto, Senhor. A Isabela Cristina, a Eriede, José, Belinha, Paulo, André. Visita o Manuel Paulino, Senhor. Senhor, o Maia, a Rosane. Visita esses irmãos aí, Pai, que estão sendo colocados o nome na tela. Visita, Senhor. Traz saúde, tira da UTI, da intubação, Senhor, dos hospitais. Vença todo vírus. Em nome de Jesus, todo Covid cai por terra. Teu fogo queima, Senhor. Abençoa, restaura as finanças. Traz provisão, Senhor, nesta vida, nesta casa, neste coração, Senhor. Manifesta o teu poder em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Quando você recebe esta palavra, diga amém. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Que a unção do Pai continue no seu coração. Que você saiba que a presença de Deus é contigo, para te dar vitória, para fazer milagres. Como Deus enviou o anjo para visitar a prisão de Pedro, Ele está visitando a sua vida também. E as cadeias caem por terra nessa noite. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Deus te abençoe. Aleluia. Em nome de Jesus.